para fluir aqui nesse altar, Senhor. E que, como pastor dessa igreja, eu digo que esse homem será muito honrado aqui na Cena Pernambuco, na Cena Jaboatão. Em todas as igrejas que abrirem aqui em Pernambuco, Pai, esse homem estará com a gente aqui também. Assim eu oro e abençoo, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Fique à vontade, meu pastor. Paz. Sempre uma alegria estar com vocês. Vocês são um presente de Deus para Jaboatão dos Guararapes. Vocês são um presente de Deus para essa geração. Vocês são um presente de Deus para mim, para a minha família, para o nosso relacionamento. Quando ele começou a exortar vocês em relação à próxima quinta-feira, Deus me fez lembrar de um versículo, que não é o versículo dessa noite, mas tem que ser pontuado. Queria comparar várias versões de várias Bíblias aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 12. 16, 12. De modo geral, vamos ler o 11 e o 12, mas é o 12 que eu quero. De modo geral, ele diz assim, ó, Jesus falando. Diga para quem está ao seu lado: se você for fiel no que pertence ao outro, aquilo que pertence ao outro, você estará qualificado para receber o que é seu. Diga para a pessoa do outro lado assim: seja fiel para ajudar a resolver a bronca do outro. Isso vai te dar autoridade para receber o que é teu. A minha versão fala assim, ó. Eu vou ler o 11, que é o anterior, e vou ler o 12, que é a ênfase da nossa noite, tá? Lucas 16, 11 e 12. Pois se as riquezas injustas, pois se lá nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Aí agora vem a chave dessa exortação. E se naquilo que é do alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Essa tradução é uma tradução antiga, tradução de velho barrigudo. Lê aí uma tradução diferente dessa. Pode ir lendo em voz alta aí. Outro voluntário aí, espontaneamente aí. Lê o 12. Não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Veja que são palavras diferentes, mas o código, a espinha dorsal, o segredo é aí. Uma tradução diferente? Quem vos dará o que é vosso? Já deu para pegar o espírito da coisa, né? Hoje nós começamos a operação Marcha de Jericó. Você sabe quantas voltas você tem que dar para a muralha de Jericó cair? Eu preciso ser seu amigo e dizer que você está equivocado. E eu já fiz e já conduzi campanha de 7 voltas em oração. E se eu te disser que está errado? Assusta, né? Tudo que é feito com consubstancialização de fé é válido, porque Jesus disse: se você olhar para aquela montanha, crer e determinar, vai acontecer, ainda que o número esteja errado. Você vai ler em casa e vai meditar durante essa semana. Mas as muralhas de Jericó caíram em 13 voltas. Diga, 7 dias, 6 dias, uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. 7 mais 6 dá quanto? São 13 voltas e as muralhas de Jericó caíram. Pode ler, reler, rabiscar Josué capítulo 6. A operação Muralha de Jericó. E hoje nós demos a primeira volta. Amanhã vai ser a segunda. Sábado vai ser a terceira. Domingo a quarta. Segunda, terça, sexta. Diga, uma volta por dia.
Mas na próxima quinta-feira, traga o seu pandeiro, traga o violão, traga um apito, aquele de plástico, de sorvete seco, não sei, traz alguma coisa, 7 voltas. E as resistências e as muralhas emocionais, espirituais, financeiras, jurídicas, no inconsciente coletivo da vizinhança, na psique dos vizinhos, vai cair por terra. É assim que boteco vira a igreja, que prostíbulo se torna em altar, que boca de fumo vira a casa de oração. Essa é a unção de conquista. E vocês estão debaixo de um fluxo de acontecimentos, tanto de conquista coletiva, como igreja, uma expressão de unidade e coletividade de fé, quanto individualmente. Deus está fazendo, surfa nessa onda, discerne no seu espírito, toca nesse manto e surfa nessa onda. Deus está liberando as finanças da igreja por um tempo, Deus vai liberar as tuas. A tua necessidade pessoal, entendeu? Você está fluindo. Ah, mas eu estou cansadinho, desanimadinho, procurando um pezinho de goiaba para me enforcar. Eu estou procurando um pezinho de goiaba para fazer uma vara e bater na tua perna. Aleluia, glória a Deus. Irmão, abandona essa disposição mental de sobrevivência, ou de derrota, ou de desânimo, por mais que nós estejamos vivendo debaixo de um contexto de opressão, de injustiça jurídica, de injustiça política, de cachorrada em Brasília. Se você ficar se alimentando somente disso, você vai vibrar nessa frequência de iniquidade. Outro dia eu falo para vocês sobre o poder da egrégora. Havia uma egrégora, uma atmosfera de falsa profecia, de manipulação profética. E o profeta genuíno de Deus, Miqueias, chegou ali, e a primeira profecia que ele dá, a primeira palavra que ele dá é uma palavra de piada, de sarcasmo. E ele reafirma a mentira dos falsos profetas. Sarcasticamente ele se entrega a dizer o que Acabe quer ouvir. Aí 30 segundos depois ele profetiza da parte de Deus exatamente o inverso do que aquela egrégora coletiva de maturidade estava profetizando. Se a gente só se alimentar de Fantástico, Globo Repórter, Jornal Nacional, esses calangos do YouTube, rapaz, você vira budista, você vira muçulmano, você se suicida, você vai abrir uma filial do PCC, do Comando Vermelho lá no seu bairro. Você tem que se desligar, não estou dizendo que você tem que ser alienado e não deva se informar. Eu assisto essas bobagens, até porque para o profeta poder ter uma leitura crítica e fazer uma aplicação inversa, você tem que ler as revistas, tem que ler os jornais. Mas entenda, nunca foi tão difícil ler com espírito profético, desconstruindo o lixo que eles tentam estabelecer na mente de cada um de nós. Nunca foi tanto exercício de filtrar os fatos e as realidades. Isso vai levando a gente para um quadro de obras mortas, obras espirituais, obras religiosas, obras moralmente bonitas, mas às vezes espiritualmente desalinhadas com o coração do Pai para esse tempo, para essa estratégia. Entendeu? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Você é meu herói. Obrigado. Eu quero que você veja o que o apóstolo Paulo está narrando aos Coríntios na sua primeira carta, sua primeira epístola. Você pode entrar lá no youtube.com/Gelson Becker. Deus usou a Nayara com a unção do Labassura Derra para ressuscitar o algoritmo que estava caidinho. Mas nessa noite nós vamos nos render a uma oração e a uma atmosfera de unção de ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre o poder da ressurreição, o espírito de ressurreição. Tem muita informação teológica aqui que eu precisaria de 3, 4 horas ficar esquartejando todo o conhecimento teológico, a riqueza teológica que tem aqui. Mas eu quero fazer uma leitura e uma aplicação mais devocional para ativarmos uma atmosfera de ressurreição. Diga para quem está do seu lado: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre nós, está sobre este lugar, está no código sagrado desta palavra.
E você vai aplicar isso, seja na ressurreição literal de um corpo cadavérico que precisa que o Aichelen, o Nefesh, fôlego de vida volte e o cara ressuscite, tipo Lázaro, ou ressuscitar o seu casamento, ressuscitar a sua empresa, ressuscitar o seu fígado, ressuscitar o seu dente que está inflamado, ressuscitar a sua conta bancária, ressuscitar a sua linha de crédito, ressuscitar o seu nome no Bacen, ressuscitar o seu relacionamento com o fofoqueiro, com o vizinho, com o cunhado chato, ou ressuscitar o seu ministério, o seu chamado, ressuscitar a unção de cura que já operou sobre você e ultimamente esse machado está meio banguelo, precisando ser afiado. A unção de adoração, de palavra, de pregação. Seja lá em qual for a área da sua necessidade, diga, existem múltiplas aplicações ao código, à unção de ressurreição. Mas a chave está aqui. 1 Coríntios 15. Amém? Versículo 1 na minha versão diz assim, ó. Também vos notifico, irmãos, que o Evangelho já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanecei. Crê. Pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Arrependimento das obras mortas, arrependimento de crer em vão, arrependimento de crer em fábulas, em superstições, em traduções de pai, de mãe, de avô, de bisavô, de família, traduções todas bem intencionadas. Eu não estou dizendo que esse crer errado, ou crer fundamentado sobre a doutrina errada, sobre o discernimento errado, é mal intencionada. Mas mesmo que a intenção seja boa, se está desalinhado com o firme fundamento da fé, com o firme fundamento da palavra de Deus, não vai produzir frutos para a glória de Jesus. Amém? Porque, primeiramente, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem, a maior parte. Em alguns já estão dormindo também, já morreram, no momento que ele está escrevendo essa epístola. Depois, ele foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como que a um abortivo. Experiência de Paulo no caminho de Damasco, quando ele deixa de se chamar Saulo e mais tarde vai se chamar Paulo, ele se sente um judeu perseguidor de cristãos, um matador de crentes, e ele se apresenta aqui com o adjetivo de abortivo. Eu, zeloso pela lei, eu era um aborto. Jesus se revela a mim, e eu que estava morto fui ressuscitado para nova vida, para novidade de vida, para nova criação, para as realidades da nova criatura. Veja que todo o código dessa narrativa aqui é de ressurreição, é de sair da caverna, de tirar o pé da cova, é de sair das cinzas, seja de pecado, seja emocional, seja financeira, seja de casamento, seja de ministério, seja de empresa, seja do que for. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele não se considera digno, mas ele é chamado. Atos dos Apóstolos chama Barnabé de apóstolo, chama ele de apóstolo. Outros textos, outros episódios, entende o apostolado que nasce e se manifesta a partir da igreja apostólica de Antioquia. E o apostolado de Antioquia é um pouco diferente.
Alguns iriam dizer que é maior, que é mais intenso, que é superior do que o apostolado de Jerusalém. Outros vão dizer que ele não é maior e não é menor, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele é o supremo apóstolo. Ele é a pedra angular de um templo com muitas pedras vivas. Então essas coisas assim de megalomania e grandeza, um é maior, outro é menor, eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Eu entendo que o código da unção apostólica de Antioquia é diferente do código da unção apostólica de Jerusalém. Por quê? Porque os judeus convertidos à fé cristã em Jesus ainda insistiam em não comer camarão. Eles ainda se sentiam culpados em comer uma costelinha de porco barbecue. Os irmãos da Conferência dos Pandeiros de Fogo de Jeová, lá em Antioquia, eles já não tinham dificuldade de fazer um churrascão, linguiça de porco, bacon. A gente vai nos Estados Unidos, o que mais encontra lá é gôndolas do supermercado com comida kosher. Judeus, né? Comunidade judaica muito forte. Aí tem lá o bacon de peito de peru. Gostosinho. Mas não é a mesma coisa que o bacon do porco, do suíno. Mas ambos são apostólicos. Um teve 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, orando em línguas. Outro teve só 3.000 pessoas em Antioquia. Aí você começa a ver a diferença da egrégora, da atmosfera de avivamento em Antioquia para a unção e para a manifestação do Pentecostes no cenáculo em Jerusalém. O segundo Pentecostes de Antioquia, só 3.000 pessoas orando em línguas. Nós poderíamos desenvolver essa aula aqui com muitas outras considerações. O fato é que ele se apresenta na correspondência para Coríntios com essa postura, com essa didática de menor dos apóstolos. Aos Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: posso não ser apóstolo para aquele escudo e calango lá de Jerusalém, mas vós, Gálatas, sois o sinete do meu apostolado. E fui ter com vocês com sinais, com prodígios, com milagre. Tudo bem, ele não usou a expressão, coitado do calanguinho, né? Mas você entende que para Gálatas ele já toma uma identidade apostólica de paternidade sobre a igreja de Gálatas. E ele não tem esse sentimento sobre Éfeso, que nasceu com 8 pessoas, sob liderança de João, que vai ser deportado para a ilha de Patmos. E mais tarde ele vai passar por lá. Coríntios é um balaio de gato. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou do irmão Tiririca, e eu sou da irmã Rita Cabelo de Fogo. É que não tem todos esses personagens escritos no texto ali, mas na tua criatividade você pode imaginar um pouquinho como é que devia ser a imaturidade de Coríntios, entendeu? Então, nessa egrégora, nesse inconsciente coletivo de Coríntios, cheio de imaturidade, o apóstolo Paulo diz que é o menor dos apóstolos. Eu sou o vermezinho de Jacó, eu sou a barata de Cristo, eu sou... Ok, tranquilo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando do apostolado e colegiado apostólico de Jerusalém, que acha que ele é um espião judeu querendo matar cristãos, mesmo depois da sua conversão. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, não importa, assim pregamos, e assim vocês haveis crido. Interessa quem são os seus fundamentos da fé. Pessoas de Deus, do reino de Deus, maduras, equilibradas, manifestando uma identidade apostólica, profética, um ministério pastoral bem sucedido, equilibrado e maduro, que às vezes aceitaram Jesus, foram batizados por um herege, por um pedófilo, por um cara adúltero, por um pregador evangélico, cheirador de cocaína. Recebeu de um cara sem
compromisso com a santidade, mas ao longo do processo, eles abraçaram o compromisso com a santidade. Não importa se você é um Samuel, um reformador de Israel, e tenha sido criado e treinado no ambiente pedagógico com Hófines e Finéias, fazendo tudo errado. É possível blindar a sua mente, é possível blindar o seu coração, é possível dizer, no meio de uma geração que busca o humanismo e o sucesso gospel, o sucesso pelo sucesso, o número pelo número, o dinheiro pelo dinheiro, a multidão pela multidão, e para isso negocia a ferramenta de discipulado, os valores, os segredos da palavra mais profunda, um pouco mais apimentada com o espírito de exortação. Eu não vou me vender ao oceano das águas, às massas das multidões. Eu vou ser firmado, focado, e eu vou crer da forma correta. Eu não vou crer da forma conveniente. A partir dessa frase eu consigo falar 2 horas. Você que está me assistindo aí no YouTube, você tem crido da forma correta? Ou você tem exercitado a sua fé e crido naquilo que é conveniente? Dá para falar 2 horas agora. Esse modelo de igreja e falso testemunho. Deus está comigo porque eu cresci, porque eu tenho um templo grande, porque a minha igreja é de mármore. Deus não está contigo porque a tua igreja não tem mármore. O estacionamento lá da tua igreja é perto. Entende? Existe manipulação, imaturidade, loucura. Daria para falar 2 horas aqui. Mas nós queremos uma atmosfera de oração por ressurreição. Então não vamos perder esse foco. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Aqui tem um conflito já sobre agnosticismo e uma confusão entre reencarnação e ressurreição. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, nossa fé está fundamentada sobre uma mentira, sobre uma superstição errada. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus. E Paulo está dizendo, se não tem ressurreição, então eu sou um pregador fake, sou um pregador falso. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não podem ressuscitar. E se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, porque a convicção de fé de que o pecado é absolvido pela morte e ressurreição de Jesus, seu sangue derramado na cruz do Calvário, cai por terra. E também os que dormem ou dormiram em Cristo estão perdidos. Então não há salvação para eles. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não tem eternidade, se não tem vida eterna, em Eclesiastes o texto diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Eu fiz até um post essa semana citando Eclesiastes 3, se não me engano, no Instagram. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é uma afirmação. E foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro da ressurreição. Que assim como a morte veio por intermédio de um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por intermédio de um homem, Jesus, morto e ressurreto em nosso lugar na cruz do Calvário. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos estão vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Só esse versículo aqui dá para dar uma aula de escatologia.
é o foco dessa nossa noite, mas é a riqueza do capítulo, a riqueza do texto. O que eu quero resumir sobre isso aqui? Esse negócio da ressurreição, para o helenista, para o grego, para o sírio fenício, para o caldeu, para o filisteu, é muito complicado. O romano, o cretense, o de Tessalônica, o de Gálatas, o cara ali da região da Espanha, de Portugal, da região ibérica. Todas essas pessoas ouviram falar sobre isso, é uma coisa muito complicada, porque até esse momento da história havia tido umas duas grandes figuras no pensamento global, que em algum aspecto, em algum momento da história, eles foram ungidos por Deus, ungidos pelo Pai, se manifestaram com maturidade e a glória do Pai, treinaram uma multidão de pessoas. Ao longo do processo eles absorveram um caminho, talvez de paganismo, de idolatria, de culto a várias divindades. Não sei ao certo como eles se perdem. Mas antes de Jesus se manifestar com a teologia da ressurreição, já havia tido muitos anos atrás um personagem chamado Pitágoras, o primeiro que se manifesta publicamente. E Pitágoras não traz para os povos, para as nações, para a humanidade uma teologia de ressurreição, mas Pitágoras traz uma teologia de transmutação do espírito. Ele havia lido, crido e estudado manuscritos sumérios, ele havia pego algumas liturgias dos sumérios, depois ele compara essa literatura com o que o livro dos mortos dos egípcios faz, com a teologia anterior aos dos egípcios, a dos sumérios, e eles organizam e sistematizam ritos, liturgias, rezas, mantras, feitiçaria, portal, espírito humano em comunhão com o mundo quântico, com o mundo espiritual, para pegar o espírito do recém-falecido, Severino acabou de morrer, e tirá-lo do corpo de 80, 90, 100 anos de idade e transmutá-lo para o corpo de um menino, de uma menina de 12 anos de idade, 14 anos de idade, 10 anos de idade. Toda uma ciência nessa liturgia da transmutação do espírito. E cria-se uma escola e multiplica-se essa escola. Assim como hoje nós multiplicamos uma escola de ativação profética em vários países, várias cidades ao redor do mundo e do Brasil, Pitágoras tinha mais de 86 escolas de Pitágoras. Onde ele falava de matemática, falava de filosofia, falava de muita coisa. E coisas até boas que a gente acredita. Há quem diga que o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras, que ele plagiou isso de um outro cara antes dele, mas ele ficou famoso por isso ao mundo. Chega um momento que nessa escola de Pitágoras, eles estão abrindo portais espirituais de magia, de ocultismo, de esoterismo, de feitiçaria. Seja por ritos, seja por música, seja por dança, seja por ervas que eles misturam e inalam, seja por equações matemáticas. Depois do século XVII, vão desconstruir alguns teoremas dos discípulos de Pitágoras. Porque a maconha estava tão intensa na escola de Pitágoras que eles queriam calcular uma equação matemática para medir o tempo no mundo astral, no mundo fora do corpo, no mundo espiritual. Tamanho nível de intensidade, de treinamento que eles tinham. Não, vamos agora entrar no mundo espiritual, vamos sair do corpo. Vamos cronometrar o tempo no sonho. Já aconteceu com você? Você tem um sonho, e você, para contar esse sonho para nós aqui, você precisa de 2 horas. Mas você cochilou e dormiu 15 minutos? Dos 15 minutos que você dormiu, no relógio cronológico, 4, 5 minutos para você entrar no sono REM, para entrar no sono profundo. Você sonhou sono profundo 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Mesmo que você acordou assustado. E para contar o sonho você precisa de 2 horas. Pois é, Pitágoras começou a calcular no mundo espiritual e no mundo do sonho essas dimensões de tempo. E começou a criar equações matemáticas para isso. No século XVII depois vão achar erros de matemática básica. E vão desconstruir essas teses de Pitágoras e dos discípulos de Pitágoras. A gente estuda assim na física, na matemática Pitágoras, uma coisa meio abstrata, né?
Pitágoras, ele era um matemático, uma mente iluminada, um cara prodigiano. Deus o ungiu para alguma coisa grande na humanidade. Ao longo do processo, em algum momento, talvez ele tenha se desconectado da adoração monoteísta de um único e absoluto Deus, abraçado caminhos de diversas divindades. E ele chega numa liturgia que não é dele, é dos sumérios, que já foi plagiada pelos egípcios, mas é ele que organiza, sistematiza uma reza braba lá, e organiza 86 escolas em 86 lugares ao redor do mundo antigo, para quando você morrer aqui, tirar o espírito daqui e botar ali. Ou seja, você tinha uma profunda consciência. Diga para quem está ao seu lado: eu sou um espírito eterno, possuo uma alma, habito num corpo. E aí, agora, essa criança com um espírito antigo, com um espírito velho, é onde surge do kardecismo, o espiritismo, aquela expressão de alma antiga. Essa criança é uma alma velha, uma alma antiga, não sei o quê. Se encarnou porque a pessoa acredita na roda de Sansara ou não, ou se veio a primeira vez e a única vez à Terra, é uma outra discussão teológica já. Mas o fato é que em algum momento da história, essa ideia do espírito humano sair de um corpo e ir para outro corpo fica amplamente dividida e propagada e popularizada entre os povos da antiguidade, até que começam a matar e a perseguir os alunos e os líderes das escolas de Pitágoras. Pitágoras, em algum momento, ele abre um portal, ele mexe com demônios e esses demônios traem ele e usam outros para perseguir, destruir e matar, queimar os livros, queimar a literatura. Não duvido que famílias que controlam o mundo tenham acesso a essas literaturas, a esses manuscritos. Não estou dizendo que isso está certo, não estou dizendo que isso está errado. Estou dizendo que existem pessoas no planeta Terra que acreditam que a rainha Elizabeth morreu, a velha foi enterrada e o espírito dela está numa criança de 14 anos de idade. E vou dizer para você que essas famílias que governam o mundo há gerações, séculos, acreditam piamente nisso, estudam, oram, rezam e financiam isso. Mas então tem um desejo de eternidade, o espírito ficar nesse plano aqui. E Pitágoras cria um caminho. Qual é o caminho de Pitágoras? O corpo se lasca, mas o espírito sai de um corpo e vai para um novo corpo. Amém? Certo, errado, superstição, magia, esoterismo, simpatia, verdade. Um campo de probabilidades de semanas aqui para a gente permutar todas as respostas. Séculos depois de Pitágoras, surge um segundo torcedor do Santa Cruz. Não, ele era torcedor de esporte, um pouco melhor. Surgiu o segundo personagem na humanidade, chamado Platão. E Platão antecede Jesus na sua manifestação filosófica. E o conhecimento de Platão, a sabedoria de Platão e a glória de Deus, o Pai, através de um filho que se amadureceu e se destacou em conhecimento dos outros irmãozinhos, chamado Platão. Durante um período, Platão tem a visitação de Deus. Diante de um período, Platão recebe informações do Espírito de Deus vivo. Coisas boas que Platão organizou, discerniu, observou. E ao longo desse processo das inúmeras escolas platônicas de sabedoria de Platão, é outro que se envaidece, que se ensoberbece, que de repente toma um caminho de desconexão dessa luz divina, e mistura e sincretiza. Mas Platão tem a mesma ansiedade, a mesma preocupação, o mesmo desejo de responder a mesma pergunta que Pitágoras. Diga: eu sou um espírito eterno, possuo uma alma, com faculdades, informações, aprendizado, memória, livre-arbítrio, traumas, sentimentos, coisas boas, coisas ruins, tudo na alma, mente, psique. E possuo um corpo. Corpo é pó e o pó voltará. Agora Platão se manifesta com a sua sabedoria, a sua informação. E a ênfase de Platão, na teologia de Platão, já não é o espírito sai do corpo velho e entra no corpo novinho. Platão já não dá ênfase, ele não fala contra, não fala a favor da tradição pitagoriana de transmutação de espíritos entre múltiplos corpos. É por isso que a ideia do Tutankhamon, das princesas, dos escravos, dos empregados, dos servos, dos seguranças, dos guardas, dos soldados, é que todo mundo tem que ser mumificado, porque o espírito fica trocando de corpo. Que isso nada mais é do que uma coisa
das tábuas de esmeralda, lá dos sumérios, que eles estavam multiplicando. Agora, com Platão, ele cria, ou ele organiza, ele sistematiza, né, a teoria das múltiplas encarnações no planeta Terra. Agora ele já quer um outro caminho, mas a preocupação dele é a mesma. Diga, morri, e onde vou passar a eternidade? Eles não têm a revelação de Jesus. Jesus nem havia vindo encarnado em Maria, né? Nada disso acontece nesse momento da história da humanidade. Mas essa ideia de múltiplas encarnações se espalha pelo planeta, várias nações, vários povos, múltiplas escolas platônicas. Roda de Sansara. Se você praticar o bem, você evolui um pouquinho melhor. Se você praticar o mal, você está lascado. Se você vai para a roda de Sansara mais indiana, você reencarna em forma de formiga, barata. Se você vai para a teoria da reencarnação mais kardecista, francesa, mais iluminista, é possível você regredir e encarnar em forma de barata. Você só evolui. Se você pega um judeu cabalístico que acredita na reencarnação, que são múltiplos desdobramentos dessa ideia platônica da roda de Sansara, da roda da vida, da roda das múltiplas encarnações. Então o judeu vai dizer assim, é impossível que eu tenha um filho como meu pai ou minha avó, porque terceira, quarta gerações não tem reencarnação na mesma árvore genealógica. Surge um monte de tecnocidades aí. Poderíamos também gastar semanas, meses aqui, organizando, sistematizando e permutando cada um desses hipóteses, teses, que alguém em algum lugar organizou, tem lá a sua sabedoria. Mas o que acontece no final da vida do Platão? Platão, ele também toma uma desconectada com o pai, ele dá essa desconectada com a luz divina, entendeu? Ele dá essa misturada, essa misturebada. Mas ele deixa como legado na mente da turma múltiplas encarnações. Os caras que estão refutando o apóstolo Paulo aqui, conhecem a teologia de Pitágoras. Se creem ou não creem, se praticam ou não praticam, se leram ou não leram, se presenciaram um fenômeno de uma ritual lá com as rezas, com as liturgias em que tira o espírito do velho e põe o espírito no novinho, não sei, mas que eles já ouviram falar sobre isso, já ouviram, que já leram sobre isso, já leram, que eles já tiveram acesso a algum pergaminho remanescente das escolas de Pitágoras que foram incendiadas e alguém escondeu alguma coisa e chegou a fazer até eles essa ideia, eles já têm isso na mente deles. Esses caras aqui que agora estão com a faca e o cortador de unha enferrujado, lutando contra Paulo, servindo de apologetas contra a pregação do Evangelho, eles já ouviram falar, eles já leram, eles já estudaram, já tomaram cachaça com Platão. Eles já comeram assim, pitu com caju, com Platão em algum momento da história. Ou com algum discípulo de Platão, entendeu? Eles já estão familiarizados com isso. Esse negócio de encarnar, de reencarnar, eles já estão familiarizados com isso. Todo mundo antigo, seja lá qual for o rito pagão, tinha alguma conexão com essa espinha dorsal que Platão manifestou. Platão teve contribuições incríveis, maravilhosas. Tudo que ele organizou, falou sobre a caverna de Platão, a ilusão, a própria religião como um negócio de manipulação, mentira, engano. Não Deus, mas o sistema religioso. Cara, amo muita coisa de Platão, algumas coisas de Platão que eu não comungo, não concordo, porque fere a espinha dorsal do credo apostólico, das nossas convicções em Cristo Jesus. Mas isso também já está amplamente estabelecido na mente do povo. E aí chega o apóstolo Paulo dizendo, olha minha gente, nem o espírito fica trocando de corpo velho para corpo novinho, nem fica encarnando e reencarnando muitas vezes. O negócio é o seguinte, você vai morrer, vai crer em Jesus e vai ressuscitar. Pronto, agora, assim como nós hoje, numa cosmovisão e leitura cristã, que nascemos num lar ouvindo falar sobre a Trindade, nos sentimos desconfortáveis só de imaginar a aula de Pitágoras, imaginar a aula de Platão, assim eles estavam se sentindo desconfortáveis de ouvir a pregação do apóstolo Paulo sobre Jesus ter ressuscitado entre os mortos. Assim como gerou um desconforto na tua mente, o pouco que eu te falei sobre a teologia de Pitágoras e a teologia de Platão, é esse desconforto que estava na mente deles, ouvindo o apóstolo Paulo falar que Jesus morreu e ressuscitou com um corpo glorificado, e falou para Timóteo, seu miserável, toca aqui, põe a mão na minha ferida aqui, para ver se não ressuscitei, prepara uma buchada com bode, cuscuz, que nós vamos comer aqui. Como não tinha, eles comeram pão com peixinho ali na praia. Pedro estava meio em depressão, precisando de um cuidado pastoral.
E aí ele está contando tudo isso, ele está falando tudo isso, ele está explicando tudo isso. Essa é a pregação do apóstolo Paulo. E o que eles querem? Querem dar um pau, querem dar uma surra nele, querem encher ele de porrada. Normal. Esse sentimento de desconforto que cai na mente de um cara que nasceu na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, e quando eu começo a falar de Pitágoras e de Platão, é o desconforto que estava na mente dos caras quando Paulo está falando da ressurreição. Uma das partes assustadoras é que Paulo não diz que não tem reencarnação. Paulo diz que tem um caminho superior, um caminho melhor, o da ressurreição pela fé em Jesus. Não tem um versículo do apóstolo Paulo, de Pedro, Tiago, João, qualquer homem de Deus do Novo Testamento, Barnabé, dizendo: não existe a possibilidade da transmutação do espírito de um corpo velho para um corpo novo. No texto canônico não tem ninguém dizendo que é impossível essa liturgia dos sumérios, que é impossível essa liturgia dos egípcios, que é impossível a rainha Elizabeth ter passado por uma cerimônia dessa, na alta magia inglesa. Mas ele diz: gente, eu tenho um negócio aqui sobre modo excelente, eu tenho um negócio aqui de superior. Jesus veio como a perfeita manifestação e expressão do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai revelado nele. E Jesus pega a teologia de Pitágoras e supera a teologia de Platão. Porque Platão vai ter múltiplos corpos, múltiplos bebês nascendo de múltiplos ovários, de múltiplos espermatozoides, de múltiplas fecundações do planeta Terra, certo? Mas esse corpo morre e tem que encarnar de novo, na teologia de Platão. Pitágoras, um corpo fica trocando do outro. O velho se lasca, o corpo apodrece, a criança segue agora como um receptáculo do espírito antigo. E o espírito da criança fica preso nas dimensões do inframundo, segundo Pitágoras. Mas Jesus diz: gente, você é um ser, você é eterno. Em algum momento da eternidade passada nós já estivemos juntos adorando face a face ao Pai. Você nasceu com uma identidade, você nasceu com um destino, você nasceu com um propósito. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele traz o batismo da esperança, o batismo da renovação, o batismo da fé. Em todos os três, diga: o Espírito é eterno. A alma carrega informações, que erra, acerta, aprende, repete a cagada, amadurece e nunca mais erra, põe a boca no pó e se humilha, se envaidece e fica arrogante. Em todas as tradições filosóficas ou religiosas, teses, a alma aprende, o espírito é eterno e o corpo apodrece, morre. Mas em Cristo Jesus há uma coisa totalmente nova que nunca ninguém havia escutado. Diga: um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo ressurreto, um corpo de glória. Eu poderia falar agora sobre a diferença do corpo transfigurado em Mateus capítulo 17 e o corpo ressurreto na manhã do domingo de Páscoa. Os teólogos vão dizer, na sua grande maioria dispensacionalistas: é tudo uma coisa só, é sinônimo. Particularmente eu não creio que são sinônimos. Eu creio que a experiência de Jesus ser transfigurado no alto da montanha com Pedro, Tiago, João, o corpo dele ser transfigurado com a glória do Pai e ser visitado e ministrado por Moisés e Elias, é uma experiência que qualquer um de nós aqui pode ou deve buscar. É a plenitude do batismo do amor do Pai, é a revelação de Deus o Pai, é a unidade do espírito adorador com a consciência de um Pai, independente de quanto o pecado socialmente tolerável ou abominável, traumático, agressivo e impopular você tenha praticado. É essa consciência que transfigura. E aí há macromutações na estrutura de DNA e RNA do corpo glorificado, não, do corpo transfigurado de Jesus. Jesus desce da experiência da transfiguração, uma estrutura de DNA e RNA tocada pela glória do Pai.
Ele vai continuar mais alguns meses, alguns anos de ministério, até que ele vai morrer, descer ao inferno, ressuscitar dentre os mortos e apresentar agora o corpo glorificado. Esse eu e você não vamos experimentar aqui na terra. Esse nós só podemos experimentar quando ouvirmos Ele nos chamar, com aquela voz de trombeta, com um corpo glorificado, com um corpo ressurreto. Mas o corpo de transfiguração, onde aquele cromossomo, aquele DNA, aquele RNA de potencialidade de câncer, de potencialidade de diabetes, o teu avô tem um problema no rim, teu pai tem um problema no rim, teu irmão está com um problema no rim, mas o teu rim foi tocado pela glória que transfigurou e manifestou a plena unidade do nosso espírito como adoradores, filhos de Deus maduros, que transfiguraram a expressão da glória do Pai. E essas expressões adâmicas, nesse fenômeno de Mateus 17, elas podem ser curadas, distorcidas em mim e em você. Mas Jesus estava cheio de pecado e precisava disso? Não, Jesus não. Jesus é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, que tira o pecado do mundo. Mas eu e você somos comedor de cuscuz, somos comedor de charque, nós dois somos encrenqueiros, nós dois gostamos de uma briga. Eu amo um bate-boca no trânsito. Aí, beloca a Shih Tzu e minha esposa belisco a minha perna. Disse, eu vou me comportar, velho homem, volta para o caixão miserável, põe a perninha para volta, para dentro do caixão de novo, velho homem. É assim também? Está vendo? Então essas coisas, nós não só, isso não é para um santo, para um mártir muito ungido, isso não é só para Elias, isso não é só para Enoque, cara, isso é para qualquer homem ou mulher de Deus que seja disposto a treinar o seu espírito, a se render nesse nível de entrega, nesse nível de intensidade, nesse nível de conexão com a glória do Pai. Se Jesus foi transfigurado, eu e você podemos ser transfigurados. E eu creio que naquela experiência de Mateus 17, Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados. Talvez não tenham sido transfigurados como Jesus foi, mas começou um processo ali, porque eles foram expostos a essa luz, eles foram expostos a essa glória, a essa frequência, a esse eletromagnetismo, a essa radioatividade bendita da transfiguração de Jesus. Por que esses caras terminam sendo crucificados de cabeça para baixo? Porque não se consideravam dignos de ser crucificados do jeito que Jesus foi crucificado. Porque houve uma transfiguração na caminhada de cada um deles em algum momento pessoal de amadurecimento. Em algum momento cada um deles se tornou huios, filho de Deus maduros. E o que Paulo fala em Romanos 8 aconteceu com eles e está em processo de se manifestar em nós e através de nós. Diga, toda a criação olha para nós e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus maduros, com a glória do Pai, através dos filhos de Deus maduros, huios, para pôr em liberdade toda a criação que ficou sujeita à vaidade, toda a criação que ficou sujeita à futilidade. As duas palavras que aparecem na língua portuguesa, ou aparece a palavra vaidade ou a futilidade. As traduções mais antigas é a palavra futilidade, as mais recentes, por equivalência dinâmica, usa a tradução por vaidade. Mas o fato é que essa glória do Pai em nós, através de nós, põe em liberdade todos os espíritos de manipulação de energia sexual aqui na orla de Piedade. Põe em liberdade todos os espíritos de droga, de heroína, de cocaína, de suicídio que estão vibrando aqui, ó, nos apartamentos, nos edifícios ao redor de onde nós estamos nos reunindo para adorar a Deus aqui essa noite. Você entra na adoração, entra na intercessão, entra com o seu espírito na presença de Deus, em comunhão violenta com o Espírito de Deus, e você se rende, diga a glória do Pai, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nos nossos medos, dúvidas, inconstâncias, imaturidades, loucuras, insanidades, fragilidades, pecados de estimação que esporadicamente a gente repete, mesmo que a gente já disse para nós mesmos que não iríamos mais repetir. E quanto mais essa repetição de glória do Pai através de nós, não só liberta
a criação, a fauna, a flora, os espíritos elementares que vibram na frequência de pecado, de corrupção, de adultério, de feitiçaria, de idolatria. Essa cidade vibra numa egrégora de adoração à Rainha dos Céus. Pronto, nós nos levantamos para adorar a Jesus e centralizar a adoração a Jesus. E aquele que for mais adorado vai ter mais influência sobre o inconsciente coletivo do perímetro geográfico. Então a pergunta aqui não é, essa é a parte que os teólogos me chamam de herege, mas essa é a parte mais louca da revelação bíblica, que está diretamente conectada com o Espírito de ressurreição de Jesus. A pergunta aqui não é se Jesus é mais poderoso do que um espírito da encruzilhada ou a Rainha dos Céus. Não importa se Jesus é mais poderoso. A pergunta é: quem recebe mais consubstancialização, visualização e palavras de fé? A pergunta aqui não é qual é o mais poderoso. Jesus é mais poderoso. Mas se Jesus não é conhecido, não é adorado, não é invocado, não é pronunciado, não é manifesto, o Espírito de Jesus não é experimentado pelos vizinhos aqui nessa orla. O espírito de Kundalini, ele é mais invocado, ele é mais adorado, ele é mais reverenciado, ele é mais falado, ele é mais citado, ele é mais oferendado, ele é mais multiplicado na boca dos moradores da cidade. Então a divindade da vaca, a divindade da Shiva, a divindade da Rainha dos Céus, a divindade de qualquer outro Dagon, Thor passa a ser mais afirmado, reafirmado e manifesto entre aquele perímetro geográfico da Normandia do que o nome de Jesus. Se você perguntar quem é mais poderoso, Jesus ou Thor, quem é mais poderoso? Jesus. Quem é mais poderoso, Shiva ou Jesus? Não importa. Essa é a parte da superstição evangélica. Essa é a parte da infantilidade da fé evangélica. Não importa se Jesus é mais poderoso ou se é mais fraco. Importa quem é mais invocado nessa cidade. E se nessa cidade a Conceição ou a do Carmo for mais invocada do que Jesus, quem governa essa cidade não é Jesus. É a Conceição lá no morro da Avenida Norte. É a do Carmo aqui na parte sul do Recife. E não adianta você se agarrar e dizer: mas Jesus venceu, Jesus ressuscitou, mas Jesus é mais poderoso. Mas Colossenses diz que Jesus despojou os principados. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso é uma verdade que você esconde dentro de você, seu crente bocó, seu evangélico orelha seca, e reafirma essa superstição e faz ela uma muleta de existência e sobrevivência. Mas essa mecânica de superstição, essa vaidade evangélica, Jesus é mais poderoso, ela não manifesta a glória do Pai e não muda os espíritos elementares da cidade, não repreende um tsunami, não impede uma catástrofe, não faz com que a chuva pare de chover para os rios não transbordar, não faz chover no sertão onde o ídolo feminino é mais adorado e mais invocado do que Jesus. A natureza não obedece a quem é mais poderoso, assentado, entronizado no céu. A natureza, a fauna, a flora obedecem àquele que é invocado e verbalizado na pagelância do índio. Não seja bobo de que eu não preciso mobilizar uma multidão de adoradores para entronizar o nome de Jesus. Precisa. Paulo estava sozinho, com 2, 3 calanguinhos junto com ele, na cidade de Éfeso, louvando e adorando a Jesus. Quem é mais poderoso? Jesus ou Diana dos Efésios? Quem é mais poderoso? Jesus ou Diana dos Efésios? Jesus. Quem é mais invocado e mais adorado na praça de Éfeso? Diga: uma multidão eufórica, um pulso psíquico, incontrolável, violenta, histérica, por mais de 2 horas ininterruptas gritaram sem ficar cansado na praça da cidade de Éfeso. Diga, o que eles gritaram? Grande é Diana dos Efésios. 2 horas, não precisava de cadeira para sentar.
não tinha distração, não tinha Ritalina, não tinha múltiplo foco de dispersão. Não importa se tem ventilador, se não tem ventilador, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado. Aquela multidão estava invocando Diana dos Efésios, não queria saber se o microfone era Shuri, o microfone dava choque quando gritava aleluia, glória a Deus. Tinha aqui uns baiacuzinhos, Paulo e mais 2, 3, invocando e adorando a Jesus. Havia uma multidão de milhares de pessoas, invocando e adorando a Diana dos Efésios. Quem é mais poderoso? Jesus. Quem é mais adorado e mais invocado naquela cidade? Naquele momento da história, Diana dos Efésios. Quem é que saiu correndo para não morrer? Quem é que fugiu de Éfeso? Sebo nas canelas, senão tu vai tomar um pau. Mas é o apóstolo Paulo, é o cara que está falando da ressurreição, é o cara que está falando de 500 pessoas que presenciaram Jesus corporalmente sendo levados na assunção ao céu. De que adianta todas essas verdades e essas convicções, se nesse momento eu tenho 3 caras para tocar pagode e adorar Jesus? Eu tenho 3.000 caras brabo, furioso, querendo cortar os meus testículos, em nome de Diana dos Efésios. Quem é mais poderoso? Jesus. Quem vai vencer essa guerra? Diana dos Efésios. Essa é a verdade do Evangelho, que a superstição e a narrativa poética desse evangeliquei escudo e calango não está pronta para se conectar. Nesse momento, quem está fugindo, envergonhado e humilhado? O embaixador do reino de Deus, o pregador do evangelho, o cara que crê na ressurreição de Jesus, o cara que viu Jesus no caminho para Damasco, o cara que ficou 3 dias cego, e quando Ágapo chegou na rua chamada direita, orou pelos olhos de Saulo, Saulo começa a enxergar novamente, e recebe uma impartição de espírito de profecia. Esse cara que foi levado nas regiões celestes e esteve no 3º céu e ouviu coisas que são inefáveis de explicar aos homens, esse Paulo agora está tomando pau, está perdendo uma guerra de altares, uma guerra com demônios. E aí vem um teólogo idiota e diz assim: não existe batalha espiritual no Novo Testamento. Atropela ou não atropela? Com uma Kombi enferrujada, cheia de torcedor de Santa Cruz dentro. O cara que não acredita na teologia de Pitágoras, a transmutação de espírito em múltiplos corpos. O cara que, quer dizer, se acredita ou não acredita, não tem texto bíblico. O cara que não dá ênfase na teologia platônica da roda de Sansara de múltiplas encarnações. O cara que acredita na ressurreição corpórea de Jesus. Está aqui. Quem está apanhando? Então, para um demônio vencer uma guerra contra uma igreja, ele só precisa ter gente mais comprometida, mais apaixonada, numericamente mais organizada do que os crentes. O espírito de unidade entre feiticeiros e ocultistas faz eles prevalecerem e irem lá em Brasília e ganhar um orçamento de R$1 bilhão por projeto social deles. O espírito de divisão entre as igrejas evangélicas, o Silas Malafaia falando mal de Edir Macedo, que fala mal do Caio Fábio, que fala mal do pastor Batista, que fala mal do presbiteriano, que fala mal do adventista, que fala mal do mormon, que fala mal do anglicano, que fala mal do pentecostal da Assembleia de Deus, que vai falar mal da bola de neve. Deixa os irmãozinhos maconheiros da bola de neve surfar e adorar Jesus. Um dia eles vão ser libertos, baseado em maconha, aleluia, glória a Deus. Aí vai falar da calça colada, da bolsa da Louis Vuitton que o André Valadão comprou lá em Orlando. Irmão, esses evangélicos vão lá em Brasília e ganham um orçamento de R$100 mil. Porque esses ganham R$100 mil e outro ganha R$1 bilhão. Não importa se Jesus é mais poderoso, importa quem está mais organizado aqui no planeta Terra. Não importa se em Candeias e no sul de Recife, no litoral de Jabotão dos Guararapes, até o Cabo de Santo Agostinho, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A pergunta é: quantos dão ênfase, afirmam, reafirmam e estão dispostos a morrer por essa convicção? E quantos estão dispostos a subir uma escada de 300 degraus com um pedaço de cruz, uma vela e cumprir uma penitência para uma romaria, para a personificação feminina da adoração à divindade, Rainha dos Céus? A pergunta aqui não é se Jesus venceu.
Eu tenho certeza que ele venceu, e você também. A pergunta aqui é que se quinta-feira, semana que vem, você vai botar a mão no arado e vai achar defeito, ou se quinta-feira, semana que vem, você vai botar a mão no arado e não vai olhar para trás. Porque essa é a construção da egrégora, essa é a construção da unidade, essa é a construção de um inconsciente coletivo, de uma igreja que vence os demônios do território, e de uma igreja que foge e apanha dos demônios do território. Não adianta ter profecia. Aqui pertinho de vocês tem uma antiga igreja que usava a mesma logomarca de vocês, que tem promessa, que tem profecia, que crê em Jesus e crê no mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Só que na hora de pedir perdão, se humilhar e vir para o confronto, lavar o pé, ficam fazendo joguinho de vaidade, joguinho de divisão, joguinho de fofoca, joguinho de manipulação. Pergunta para ele se Jesus é mais poderoso ou se Jesus é mais fraco de todos os demônios que estão sabotando o projeto e ministério dele. O que ele vai dizer? Ele vai dizer a resposta do evangélico idiota: Jesus venceu. Jesus é mais poderoso. Glória a Deus porque ele venceu. Eu também acredito nisso. O fato é que só Jesus ter vencido e ressuscitado não é suficiente para isso aqui dar certo, para essa igreja se estabelecer e ela se expandir. Só Jesus ter vencido é um fragmento da verdade sobre qual a nossa fé deve ser fundamentada e depositada a nossa esperança. Agora, se ao longo do processo eu não consigo aplicar Lucas capítulo 16, versículo 12, eu não consigo ser fiel no que é do outro, eu jamais estarei qualificado e habilitado para receber o que é meu. Não consegui ser fiel no que Deus deu e comissionou para o outro, e me unir em fé no que Deus está fazendo ali, no ministério do outro, o meu ministério fica bloqueado. Então a pergunta não é se Jesus é mais poderoso que todos os demônios do panteão grego ou do panteão romano. Eu sei que ele é mais poderoso. A pergunta é: quem recebe mais invocação, visualização, culto? Não adianta você chegar na hora do gasofilácio em nome do Jesus que ressuscitou e dar R$3. E aí você investe no ministério da Nike R$1.300 parcelado em 10 meses. Para o ministério da Nike, um tênis que acende até umas luzinhas, R$1.300 parcelado em 10 meses. Eu te pergunto, é pecado comprar tênis de R$1.300, sim ou não? Claro que não, você não trabalhou, você não suou, você compra o que você quiser. Se quiser comprar pizza, come pizza. Se quiser comprar tênis que acende a luzinha da Nike, compra tênis que pisca a luzinha da Nike. Só que não é incoerente, no Jesus que ressuscitou você dá R$3, no tênis da Nike você dá 1.300? E eu oro lá em Casa Forte por famílias de usineiros que dizem assim: eu já recebi a Jesus, mas eu não posso sair da igreja católica, porque senão a minha esposa faz greve de sexo comigo. Mas o meu sogro, a minha sogra estiveram no Vaticano, ficaram 14 horas no sol, queimaram, passaram protetor solar, chegaram aos pés do Papa e jogaram uma sacola com 8 quilos de prata. Jogaram uma sacola com 120 mil euros em cédula, para que a usina, para que a safra, para que a próxima temporada dê certo. De que adianta Jesus ser mais poderoso do que a rainha dos céus no Vaticano, se a rainha dos céus recebe um sacrifício humano de expressão de devoção a ela maior do que os crentes sobreviventes da superstição evangélica? Jesus vai continuar sendo mais poderoso, mas o poder de Jesus vai continuar sendo menos conhecido, menos proclamado, menos anunciado, menos reafirmado. Você está entendendo? Quando você assume isso no seu espírito e você entende isso, o poder da ressurreição começa a se manifestar em todas as áreas da sua existência. O Espírito que ressuscitou Jesus começa a ressuscitar a tua empresa, começa a ressuscitar os teus negócios, começa a ressuscitar os teus relacionamentos. Você começa a orar por cura com uma nova intensidade, você começa a orar por dons espirituais com uma nova perspectiva, você começa a receber sonhos proféticos com mais clareza, com mais intensidade, com mais noção. Você começa a manifestar Jesus com mais intensidade e mais determinação. Porque Jesus falou: assim como você determinar e falar, a montanha vai obedecer. Assim como você crer, visualizar e falar, a figueira vai murchar no dia seguinte. E a intensidade dessa determinação, às vezes ela se fragmenta com as narrativas da religião. Ícaro que se lasque, quero ver se ele tem fé.
Quero ver se a Geise, esposa dele, tem fé mesmo para eles ir lá e alugar o negócio e reformar. Depois que estiver pronto, eu vou e acho defeito na cor que ele pintou ainda. Conhece gente assim dentro da igreja? Queria que eles todos virassem muçulmanos. Queria que eles virassem budistas. Queria que eles fossem lá para o Islã, porque vai atrasar o plano de islamização do Ocidente em 40 anos. Vai atrasar o cronograma deles lá. Mas não, fico aqui enchendo o nosso saco como igreja, como pastor. E sabe o que Jesus diz? Nem posso pegar um facão e passar na garganta deles. Tem que deixar o joio crescer com o trigo. Tem que amar, tem que perdoar, tem que abraçar e tem que comer com esse miserável ainda. Não, Jesus, eu vou te dizer, francamente, só porque você nos amou primeiro, por isso que nós conseguimos fazer um exercício de amor, como expressão e continuidade desse amor que Ele nos revelou e nos alcançou primeiro. Sendo nós um bando de alma cebosa, Ele nos amou. Ele enxergou em nós o que nem nós enxergávamos em nós. Por isso temos que reproduzir essa dinâmica de graça, de fé, de esperança e esse exercício de misericórdia para aqueles que ainda não estão manifestando a glória do Pai e pondo em liberdade os espíritos elementares ao nosso redor. Mas o fato é que Jesus reina, Ele é o Senhor. Para você não ir dormir e ter pesadelos com Éfeso, nesse momento da primeira tentativa de evangelização em Éfeso, o apóstolo Paulo tem uma das piores frustrações do ministério dele. Os dois grandes momentos em que o apóstolo Paulo foi fracassado na boa intenção de pregar o evangelho, quando ele vai pregar o Deus desconhecido no aerópago grego, ao invés de ele demonstrar poder, orar em línguas, expulsar demônio, dar a espadada de Jeová, pandeiro de Jesus na cabeça dos gregos, ele vai argumentar filosoficamente no aerópago, na retórica, na oratória, na filosofia, e ele convence e prova todo mundo no aerópago grego que ele é muito sábio, só no final ninguém se converte. Queres nos persuadir a crer na ressurreição, Paulo? Ele tinha que sair da lógica, da influência cósmica do príncipe da Grécia sobre a glândula coronária e ir para as manifestações de poder. E Paulo foi na eloquência, na retórica, na filosofia, na leitura de mundo sofisticada que ele também tinha. Então foi um dos grandes fracassos da pregação de Paulo aos helenistas, aos gregos no aerópago. Ao Deus desconhecido, que tinha vários altares, faltava o altar de um Deus, que é o Deus que Paulo está apresentando a eles. E o segundo momento de batalha espiritual, que o tiro sai pela culatra, e Paulo toma um couro, passa vergonha, é em Éfeso, quando a multidão na praça grita, grande é Diana dos Efésios, por 2 horas. Se eu te disser que próxima quinta-feira à noite, antes de vir para a reunião do culto aqui, todo mundo lá no templo, 2 horas de clamor histérico coletivo, grande é Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já botas no Guararapes. Você vai dizer para o cara que está do seu lado, esse pregador aí fuma maconha, ele é drogado, nunca mais eu vou vir escutar esse cara pregar. Ícaro, não deixe esse cara segurar o microfone na nossa igreja. Olha que pastor doido que você foi achar lá em Santa Catarina, segundo a ordem dos gansos de fogo. Entende o tilt que dá na mente da religião? Entende a desconstrução do sistema de crença? Para Diana dos Efésios, ninguém teve que persuadi-los a ficar 2 horas histericamente gritando na praça de Éfeso. Eles fizeram uma expressão de adoração ao ídolo espontânea. E você está 30 anos na igreja e só levanta a mão quando o ministro louvor diz, levanta a mão. E você só fica em pé quando o cara no microfone fala, fica em pé. Você é um poodle adestrado do evangelho gospel. Você é o poodle de Jesus. Dá a patinha, deita, rola, senta, pula num pé só, olha para a esquerda, olha para a direita. Porque se você fizer uma espontaneidade, uma expressão de adoração espontânea, como vocês estão acostumados a fazer isso aqui, não, é muito barulhento, essa igreja não serve para mim. Graças a Deus, Jesus salva até os poodle gospel. Tem um lugarzinho no céu até para os adeptos da liturgia evangélica dos poodle de Jesus. Até eles Jesus ama, até eles. Vão ficar ali na rampinha do céu. O surfista maconheiro de Cristo e com os corintianos de Jeová. Mas vai estar no céu, melhor do que estar no inferno. Me permita desconstruir uma ordem de 400, 200 ou 300 anos, de 120 anos de pentecostalismo. Me permita desconstruir isso na sua história. Você que está nos assistindo pelo YouTube, me permita desconstruir isso e te convidar a pensar em coisas que
que talvez fosse proibido pensar: meu Deus, esse pregador lê Pitágoras, meu Deus, esse pregador lê Platão, e gosta ainda, tem coisas que ele concorda, algumas coisas eu discordo, algumas coisas eu concordo com esses personagens. Essa é a igreja que vai influenciar o jovem milênio na pós-modernidade. As apostilas que deu certo com os crentes boomers e baby boomers não vai dar certo com a próxima geração. Os ingos, os cristais, os alfas não vão dar atenção a essa apostila que funcionou com a geração pré ou pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse modelo de autoritarismo, de igreja centralizadora, de Tutankhamon gospel, funcionou para essa geração. Para a próxima geração não vai funcionar. E quanto antes você se convencer disso, menos você sofre. E não é eu que decidi isso, é uma construção global, uma arquitetura celestial que está se manifestando com renovação na terra. Queria chegar no versículo, eu não consegui chegar ainda, mas eu juro que eu vou chegar para a gente começar a orar por ressurreição aqui. Versículo 24. Acabando essa ênfase em ressurreição, que é a pauta da nossa oração essa noite. Versículo 24, eu acho que é o próximo, que eu não olhei ainda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade, e todo o poder, ou toda a força das trevas, conforme a tradução que você tem aí. Essa é a parte polêmica do versículo 25. Porque convém que ele reine, ele quem? Diga, Jesus. Até que haja posto a todos os, até que, essa tradução é horrível, ó, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se executa aquele que a sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cara, eu nunca vi uma tradução tão ruim desse versículo 25. Me ajudem, 1 Coríntios capítulo 15, 25. Porque na narrativa dessa tradução, Jesus vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Eu particularmente acho que essa tradução está errada. A tradução diz, pode comparar aí a tradução de vocês, as melhores traduções diz que nós, todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. essa tradução já está melhorando, prostrado debaixo dos seus pés. Outras traduções, me ajudem. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. Eu tenho duas traduções aqui que dá um tilt em nossa cabeça. A Almeida Revista e Corrigida é um pouco diferente. 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Amém? A pergunta: quem vai prostrar e quem vai submeter os demônios debaixo dos pés de Jesus? Na minha tradução aqui parece que é ele, né? Que é Jesus quem faz isso, né? Dá uma olhadinha em Hebreus 10. Versículo 12. Eu quero o 13, mas eu vou ler o 12 para você entender o contexto. Hebreus 10, 12. Estou lendo na Almeida Revista Corrigida. Mas este quem? Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos seus pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, o Pai.
e daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escarpelo dos seus pés. O que Jesus está fazendo? Jesus está esperando. Quem vai botar os demônios e a Diana dos Efésios debaixo dos pés de Jesus? É a igreja, é os filhos de Deus maduros. Está vendo como as tradições religiosas e as manipulações de tradução perdem a riqueza da batalha espiritual? Perdem a força do comissionamento da batalha espiritual? Nessa tradução aqui, que é a DEIC, da CPAD, Sociedade, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, parece que Jesus vai botar os inimigos debaixo do pé dele, né? Claro que Jesus vai botar, só que Jesus não vai botar sozinho. Eu vou para junto do meu Pai e vocês vão assistir Netflix, e eu estou aqui trabalhando, lutando no mundo espiritual, e quando eu chamar vocês, venham para cá que tem um carneiro assado para bodas do cordeiro. É isso a tarefa da igreja, o grande comissionamento. Eu vou para junto do meu Pai. Eu estou espiritualmente no plano astral, no terceiro céu, assentado à direita. João viu em Apocalipse ele sendo entronizado e recebido como Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo, assentado à direita do Pai. Foi reafirmado isso em Hebreus. Paulo tem essa consciência de um Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus. A pergunta aqui não é se Jesus é grande e é poderoso e é glorioso. A pergunta aqui é quem vai botar os inimigos, os poderes, os príncipes, as forças, conforme a tradução da DEIC que eu li aqui. Quem vai botar esses seres espirituais debaixo do pé de Jesus? Diga, Jesus e uma multidão de lavados e remidos, com vestes brancas, amadurecidos, transformados, ativados profeticamente, despertos espiritualmente, fora da preguiça e do medo e da passividade dos sistemas religiosos das nações. Diga, Jesus e eu, nós vamos colocar esses poderes, essas forças, essas potestades debaixo dos seus pés. Ah, mas Colossenses, o apóstolo Paulo fala diferente. Não, ele não fala diferente. Você ouviu uma pregação que criou na sua mente um sofisma diferente. Colossenses capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó, eu quero lá o 15, mas eu vou começar no 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, na flange lá do pênis, mas sim a circuncisão do coração, do espírito, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo que nós espiritualmente já ressuscitamos, embora que essa pelanca velha aqui, quanto mais Coca-Cola e menos exercício faz, mais envelhece, mais apodrece, mais deterioriza, esperando pela redenção de um corpo glorificado, depois do juízo do trono branco. Mas espiritualmente, o que Colossenses 2, 12 está dizendo? Diga que no batismo, espiritualmente, nós já temos acesso ao Espírito de ressurreição. Nós já podemos começar a clamar e a pedir que esse fenômeno de ressurreição mística e espiritualmente comece a se aplicar e a se manifestar em diversas áreas dos nossos relacionamentos, da nossa vida, da nossa saúde, do nosso emocional, do nosso psicológico, da nossa carreira acadêmica, da nossa carreira profissional, do crescimento dessa igreja, desse ministério. O versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Jesus, perdoando-vos todos os pecados, todas as ofensas, havendo riscado a nota promissória, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou
do meio de nós, cravando-a na cruz. Diga, o cheque predatado, sem fundo, foi perdoado, foi rasgado. O versículo 15 é a chave que eu quero. Depois de Jesus fazer isso na cruz, pegando a nossa dívida e pregando lá naquela cruz, despojando os principados e as potestades, Jesus os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Venceu ou não venceu? Triunfou ou não triunfou? Jesus na cruz do Calvário, quando morreu e ressuscitou, venceu ou não venceu todas as hierarquias demoníacas? Sim ou não? Está escrito aqui, e nós cremos que ele os expôs ao constrangimento público. Diga, despojou-os. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Me ajuda aí, Ícaro. Se Jesus despojou os demônios, porque Ele está esperando que eu e você, a igreja, coloque esses poderes debaixo dos seus pés, para que Ele retorne a segunda vez. Porque existe um mundo vibrando na frequência eletromagnética do pecado, e é a glória do Pai, através dos filhos maduros, que muda essa frequência em nós, e inevitavelmente num raio de 3 metros, 30 quilômetros ao redor de cada um de nós, de acordo com a intensidade e a força que o Shin carrega no rim de cada adorador. Ah, o meu rim é fraquinho, a minha energia vital, o meu Shin, a minha identidade e destino no reino é liderar 30 pessoas. Então lidere com excelência. Você vai receber uma grande coroa de glória, porque você recebeu, você entregou e correspondeu em glória, e foi fiel no pouco. E se o Senhor te colocar sobre 30 mil pessoas? Aleluia, glória a Deus. Às vezes a pessoa espera pregar no ginásio para 30 mil pessoas, e não aparece na quinta-feira à noite para ajudar a orar, interceder, reformar e pintar um templo que está em processo de expansão e manifestação. Não, vamos começar nas pequenas coisas, não vamos desprezar os pequenos começos. E ao longo do processo, vamos crer, visualizar e ter esperança do ginásio com 30 mil pessoas, do estádio de futebol, onde você vai estar pregando, onde você vai estar orando, onde você vai estar servindo. Aleluia? Vai acontecer ao longo de um processo. Diga, ser fiel no que é do outro, para mim ter autoridade e ser estabelecido sobre a identidade, o destino e a profecia que Deus espera, promete e tem reservado para mim. Ser fiel do que é do outro, para que o que é meu se materialize, se manifeste, aconteça, seja na empresa, seja no segmento de mercado, seja na faculdade, ou seja na igreja, seja no ministério. Ele espera que esses principados, potestades e esses demônios, que Ele mesmo despojou e expôs ao vitupério, expôs ao constrangimento público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Ele espera que esses mesmos seres sejam colocados debaixo do chinelo havaiana que Ele calça lá no céu. E isso acontece entre o Espírito ressurreto e a consciência crística de Jesus, e milhares de homens e mulheres que encheram o saco e cansaram de esquentar a bunda no banco da igreja e disseram: eu não vou ser um sobrevivente do Evangelho, eu quero manifestar a glória do Pai, eu quero orar por milagre, eu quero crer em milagre, eu quero receber milagre, mas o mais importante de tudo, diga, eu quero manifestar milagre para servir em amor os outros. Vamos terminar com essa frase, diga, dons espirituais para servir em amor, e não para mim me autoafirmar, controlar ou manipular o próximo. Já tem igreja aqui em Jaboatão que crê em dons espirituais antes de vocês, sim ou não? Eles usam os dons espirituais para manipular e controlar as pessoas?
E depois de uma profecia dizer que não pode depilar o sovaco, escovar o dente e assistir futebol, se eu botar bermuda vai para o inferno? Então precisa de uma igreja diferente aqui em Jaboatão dos Guararapes, que sirva em amor e não que controle e manipule com autoritarismo, apesar dos fenômenos dos dons espirituais. Você quer fazer parte dessa manifestação? Solte os objetos, se coloque em pé. É essa atmosfera do Espírito de ressurreição que está em mim, está em você. Diga: o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E apenas a adoração, apenas a fé, apenas a ousadia, apenas a obediência, apenas a intensidade dos rins, para manifestar essas realidades ao nosso redor. Diga: venha sobre mim, venha através de mim, dentro de mim, através de mim, sobre o meu pescoço, através das minhas mãos e da planta dos meus pés. Liga a luz só um pouquinho. Pai, aqui está o elemento pão, aqui está o elemento suco de uva, que representa o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esses símbolos só possuem vida e poder, porque tu venceu os demônios, porque tu foi melhor do que Paulo, porque tu foi melhor do que o Becker, porque tu foi melhor do que o Ícaro, porque tu foi melhor do que cada um de nós. Por isso, em memória do que Jesus fez, nós nos reunimos nessa noite e proclamamos a salvação, a vitória de Cristo Jesus sobre os principados, potestades e todas as hostes malignas. Proclamamos que Ele os despojou. Lembramos e reafirmamos que a cédula contrária, a nota promissória, o cheque predatado que era contra nós, foi rasgado sem merecermos. Foi crucificado, foi pregado, foi cancelado, foi revogado espiritualmente contra nós. Só podemos te agradecer por isso, só podemos te adorar por isso, só podemos te render por isso, só podemos unir o nosso espírito ao mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus na manhã do domingo, na manhã da ressurreição, na manhã da Páscoa. Nós invocamos essa atmosfera de ressurreição agora. No lugar do pecado, da culpa, da vergonha, do remorso, da acusação, da manipulação e da chantagem dos sistemas religiosos, eu declaro agora graça, perdão, favor imerecido, sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Fala melhor e fala mais alto, grita mais poderosamente que o sangue de Abel. O sangue de Abel diz: até quando o meu sangue inocente ficará sem ser vingado? Mas o sangue de Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é o código do perdão, e é o código da ressurreição que eu reivindico agora, pela fé e pelo amor do que Cristo Jesus é, do que Cristo Jesus fez, do que Cristo Jesus estabeleceu. Mas eu me uno a esse espírito de ressurreição e decido ser a expressão das mãos de Jesus. Diga: eu serei os olhos de Jesus, a boca de Jesus, as pernas de Jesus, as mãos de Jesus. Eu serei o prato de comida, a carona, o recurso, o aconselhamento, a oração de cura, a exortação. Eu serei o abraço, o olhar de misericórdia que essa cidade, que essa geração está precisando. Assim como sem merecer eu receber, eu estou disposto a experimentar, eu estou disposto a tentar, eu estou disposto a arriscar, manifestar essa expressão de perdão aos outros. Se eu não conseguir, me perdoa, me treina, me transforma, me fortalece, e o Espírito do Pai
que se aperfeiçoa nas minhas, nas nossas fraquezas. Vem agora com poder e graça e intensidade sobre nós, ressuscitando chamados, ressuscitando ministérios, ressuscitando pastores, ressuscitando intercessores, adoradores, ressuscitando empresas, ressuscitando vocações, ressuscitando casamentos, ressuscitando o coração de pai se convertendo ao filho, coração de filho se convertendo ao pai, coração de mãe se convertendo à filha, coração da filha se quebrantando e se inclinando a favor da mãe. Espírito de ressurreição, seja abundante, seja abundante, seja abundante sobre o elemento pão, seja abundante sobre o elemento suco de uva, e ao comer desse pão e ao beber deste líquido, haja um símbolo, um ato, uma impartição, haja absorção de graça, haja perdão, toda a cadeia de comando das trevas, todo espírito bloqueado que não consegue adorar, seja livre, todo espírito preso a uma fortaleza de culpa, vergonha, remorso, acusação, humilhação, porque o autoritarismo da religião te bloqueou, seja desbloqueado agora. Haja agora uma visitação de perdão, graça, vida ressurreta, e haja agora um portal espiritual, e que os traumas comecem a ser ressignificados, ressignificados, ressignificados. Pai, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Perdoa-me quando eu brinco com as coisas sagradas. Perdoa-me, assim como Jesus perdoou sem merecer. Sai da tua caverna, sai da tua caverna e suba do terceiro céu. Entra na sala do trono, entra em audiência com o Eterno, entra na presença do Altíssimo, entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, entrarei em tua presença com ações de graça, entrarei em tua presença, porque todo aquele que crê que Deus existe, creia que Deus é galardoador dos que o invocam. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que responde aos que invocam, aos que buscam. A glória do Pai nos filhos cansados, nos filhos feridos, nos filhos desanimados. A glória do Pai nos cativeiros geracionais, prisões espirituais, cativeiro demoníaco de falência, de bancarrota, de manipulação e perversão de energia sexual, cativeiro de aborto, cativeiro de suicídio, cativeiro de loucura, cativeiro de doenças lunáticas e doenças neurais, cativeiro de acidentes, de catástrofes, de fatalidades cíclicas e repetitivas, cativeiros demoníacos geracionais. O Senhor Jesus está descendo. Ouça os passos do Mestre. A luz está invadindo as trevas. A luz está descendo pelos túneis do inframundo agora. A luz está descendo pelos túneis do inframundo agora. Jesus está pisando nos vermes. Ouça o som dos vermes sendo esmagados. Sinta os vermes espirituais. Sinta os vermes sendo esmagados. Jesus está entrando com a sua luz. Você não está mais sozinho. Jesus está esmagando. Ouça o som da barata sendo esmagado. Sinta a sensação da barata sendo esmagada debaixo da sola do teu pé. O pé de Jesus manifesta fogo. O pé de Jesus manifesta luz. Um latão reluzente e o seu pé e a sua perna como um latão reluzente. Jesus está descendo do inferno. Jesus está descendo do inferno. Jesus está entrando nas dimensões da morte. Jesus está descendo e você não vai se suicidar. O Espírito que ressuscitou Jesus está ressuscitando a tua casa, a tua família.
teu casamento, a tua empresa, a tua saúde não vai morrer com esse câncer, não vai morrer com essa doença. Creia, adore, profetize a palavra. Sempre adorado és, pra sempre. Até que todas as baratas estejam debaixo dos pés de Jesus. Até que todos os vermes espirituais da maldade estejam esmagados debaixo do calcanhar de Jesus. Até que todas as aranhas, todas as serpentes, todos os escorpiões da maldade estejam esmagados debaixo dos meus pés, debaixo dos teus pés, porque nós estamos assentados junto a Jesus, na consciência de Espírito ressurreto, na consciência crística. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, você está em Cristo Jesus. O mesmo poder, a mesma graça, a mesma dádiva está em você, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por isso, se aproprie dessa ferramenta espiritual agora. Se aproprie dessa ferramenta espiritual agora. Se aproprie dessa ferramenta espiritual agora. Se aproprie dessa consciência. Eu sou um só Espírito com Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança daquele bairro. Cristo em você, a esperança daquelas crianças. Há um orfanato para se manifestar no teu espírito. Há um hospital para se manifestar no teu útero de adorador, de adoradora, de intercessor, de intercessora. Há uma empresa para gerar 3.000, 4.000, 5.000 empregos que ainda não se manifestou através de você. A glória do Pai, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua incapacidade de gerar resultado. O poder de Deus que se aperfeiçoa na sua incapacidade de gerar emprego, de gerar dinheiro, de gerar provisão, de gerar multiplicação. Espírito de ressurreição seja abundante nessa ceia. Quando comer desse pão e beber desse cálice, haja ressurreição e vida. Essa é a atmosfera de rompimento, essa é a atmosfera de conquista, essa é a atmosfera que Josué marchou e a muralha de Jericó caiu. Essa é a atmosfera de conquista, essa é a atmosfera que o reino avança, o reino de Deus avança. E como embaixadores do reino, nós colocamos essas circunstâncias debaixo dos pés de Jesus. Nós colocamos essas circunstâncias debaixo dos pés de Jesus, porque esta consciência crística, essa consciência crística de que somos um só Espírito com o mesmo Deus, de que nós somos um só Espírito com o mesmo Pai, que nós somos um só Espírito com Jesus. Diga: Jesus, Tu és o meu irmão mais velho, eu sou filho de Deus, semelhante a você. Jesus, Tu veio à terra como o único gerado, o unigênito de Deus, mas Tu ressuscitou dos mortos como o primogênito do Pai, o primeiro de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Espírito Santo de Deus, se mova com violência no meu espírito humano e manifesta essa consciência crística, essa mente renovada, essa mente de Cristo. Olha para mim, nós nunca teremos a mente de Elohim, a mente de Elohim, Pai Criador. Nós temos fragmentos desta habilidade criadora do Pai no espírito humano. Em comunhão com Ele, a gente também traz existência e cria coisas que não existem. Mas nós, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, diga: nós temos a mente de Cristo, a mente do Hamashia, a mente do ungido,
a mente do Messias, a mente de Jesus, o Cristo. Se essa mente está bloqueada, ou se essa mente crística vai se expandir pela adoração, pela ceia do Senhor, aí é uma escola de profetas. Aí é uma escola de profetas. Não mais igreja como sistema religioso de culpa, e sim igreja como uma escola de profetas, para liberar vocês a voarem mais alto, para liberar vocês como embaixadores do reino de Deus, porque é na nossa mutualidade de serviços de voluntariado, diga, que os demônios, que Jesus já despojou, são circunstancialmente, aqui nessa cidade, colocados debaixo dos pés de Jesus, pela ação evangelística, pelo serviço social, pela atmosfera de adoração, oração, pelo jejum, pelo abraço, pelo olhar de perdão, pelo olhar de misericórdia, pelo sorriso, pelo biscoito para uma criança faminta, pela moxilina para alguém pobre, desesperado no hospital público, pela visita a um preso na penitenciária, um par de escova de dente, um sabonete, uma pasta de dente que você leva para um preso no presídio. Às vezes é a mais alta expressão de amor, graça e Espírito de Jesus Cristo que você pode dar. Eu não sei orar, eu não sei pregar. Sabe sorrir, desgraçado. Sabe sorrir, miserável. Consegue entregar um plástico com 2 sabonetes, uma pasta de dente e 2 escovas, um tablete de aspirina para um estuprador pedófilo, olhar no olho dele e dizer: Jesus mandou eu aqui dizer que os teus pecados e os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Parece impossível, mas às vezes se torna tão simples. Só que não podemos fazer isso no espírito de independência, no espírito de individualidade. Não podemos fazer isso no espírito de orfandade. Temos que fazer isso no espírito de unidade. Por isso, quando você entra em guerra com esses demônios como igreja, a retaliação é ínfima, minúscula, quase zero. Você entra em luta contra esses príncipes, esses poderes demoníacos, sozinho. Tua contabilidade financeira começa a sofrer 2, 3 meses depois. Trabalhe em igreja, trabalhe em unidade. Jesus mandou pessoas individualmente, de casa em casa, orar. Em Lucas capítulo 10, o Jesus falou: vá de 2 em 2. O que 2 ou 3 concordarem na terra, será uma egrégora ativada, respondida por meu Pai que está nos céus. Absorva o elemento pão e o suco de uva. Ícaro, vou deixar isso aqui para você. Isso aqui eu vou deixar na sua mão. Você daqui a pouco vai participar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti